Boa noite, meus irmãos. Dando início à nossa reflexão desta noite, de toda sexta-feira, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Maria Dolores, e é uma mensagem da Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier, que diz assim, chama-se Mensagem da Paz. Às vezes cismas, coração amigo, como varar a treva, a cilada e o perigo, fazendo luz no próprio si. Das perguntas que fiz, onde a aflição me encosta, deu-me a vida por uma única resposta: esquecer, esquecer. Perguntei à roseira aberta em pétalas e cores como aguentar espinhos produzindo flores por ofício e dever. Balançando a folhagem viridente, a roseira me disse simplesmente: esquecer, esquecer. Indaguei do diamante burilado, que lâmina lhe dera a forma de bordado, por estrela a esplender. E a pedra, recordando, lágrima perdida, respondeu como quem louvasse o sofrimento e a vida: esquecer, esquecer. Inquirida mulher pela maternidade, como criar um filho e dá-lo à humanidade, amando intensamente, a chorar e a sofrer. Comentando o progresso e o mundo em novo brilho, ela disse, beijando as mãos do próprio filho: esquecer, esquecer. Desse modo também, alma fraterna e boa, se busca elevar-te, esquece e te abençoa, não fujas à lição, se queres aprender, serve e conquistará o reino do amor puro, ouvindo a voz do céu, clamando-te ao futuro: esquecer, esquecer. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, de todo amor, de toda misericórdia e também de justiça, Senhor. Estamos aqui reunidos em seu nome, buscando apaziguar os nossos ânimos, fortalecer o nosso interior, buscando, Senhor, a perseverança que nos foge, a esperança que muitas vezes nos escapa, e te pedimos, Senhor, fica conosco. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, livra o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos atos e passos de todo mal. Fica, Senhor, conosco, porque muito precisamos de Ti. E apoia-nos, Senhor, na nossa reflexão dessa noite, para que possamos abrir mentes e coração para as mensagens que aqui serão estudadas, Senhor. Ajuda-nos, protege-nos, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar a nossa reflexão. Ela está no livro Ideal Espírita. E antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de falar um pouquinho do que eu encontrei no prefácio, que é um livro que tem dois prefácios, um prefácio de Emmanuel e um prefácio de André Luiz. É um livro psicografado por Chico e que tem várias mensagens de diversos autores, né? Albino Teixeira, André Luiz, o Emmanuel, o Meimei, Sheila, Valério. Muitos são os espíritos que nos dão um pouquinho das respostas às perguntas, às dúvidas, aos medos que temos. E é isso que Emmanuel nos traz no seu prefácio. Vou ler só umas pequenas coisinhas que ele escreve. Primeiro, esse livro, ele foi editado, eu sempre gosto muito de falar isso, outro dia eu estava conversando, acho que com o Silvino, que eu gosto de ver a primeira edição do livro que a gente normalmente faz o estudo. E alguns livros são muito antigos. Esse, por exemplo, quando ele foi editado, a primeira edição dele é de 1963. E eu, particularmente, tinha 2 anos. E saíram para venda 5.000 exemplares. E quando eu fui olhar a segunda, me veio uma surpresa, porque a segunda também foi
liberada em 1963. Não mais com 5.000, mas com 10.000 exemplares. Fui ver a terceira edição. A terceira edição, para outra maior surpresa ainda é em 1963. Então, esse livro, Ideal Espírita, de novo, psicografado por Chico Xavier e ditado pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, perdão, com prefácio de Emmanuel e de André Luiz, e ditado por vários espíritos, tanto que o livro é de espíritos diversos, ele tem, no mesmo ano, 3 edições. No mesmo ano, né, a Ideal colocou 25.000 exemplares desse livro, que Emmanuel, no seu prefácio, já começa dizendo que um livro em miniatura, aí vem uma nota de rodapé que diz que esse livro Ideal Espírita, até a 6ª edição, ele era um livro de bolso. E Emmanuel começa falando sobre isso, que era um livro para andar no dia a dia nosso. Ele fala assim, ó, é um conjunto leve de folhas simples, em algum momento ele diz, são escritos despretensiosos, que veicula o pensamento espírita sem dificuldade, para que nós possamos ler no intervalo do serviço ou no percurso do ônibus, numa excursão, olha só bem, numa excursão, num repouso eventual, nos momentos da sala de espera ou em breves ensejos de observação e reflexão em locais públicos. Ele diz assim, que trata-se de um livro que reúne um conjunto, né, de mensagens de vários espíritos e que ele se coloca da seguinte forma, nessa diretriz, e ele fala que é escritos despretensiosos, mas trata-se de um norte, de uma diretriz para nós espíritas, tanto que é o ideal espírita. Ele diz, nessa diretriz, ergue-se-nos o trabalho em que diligenciamos trazer aos irmãos e associados de esperança e de ação, respostas e informes instantâneos às inquirições endereçadas ao nosso ideal espírita. André Luiz começa no seu prefácio dizendo assim, a cada giro da Terra sobre si mesma, a vida humana surge diferente. Os 2 prefácios foram feitos em Uberaba, recebidos em Uberaba por Chico, e no Natal de 1962. Mais à frente, André Luiz fala assim, todos somos, dia a dia, situados em testes e provas de melhoria e aperfeiçoamento, e, repetidamente, a meditação de 1 minuto nos instantes críticos vale mais que o planejamento de uma semana fora deles, facilitando o trabalho de uma existência inteira e solucionando o problema de séculos. Vejam bem como André Luiz e Emmanuel falam assim para a gente. Primeiro, o livro chama-se Ideal Espírita, um ideal que nós, espírita, precisamos perseguir. E tem várias temáticas. A temática desta noite diz respeito a orar e perdoar. Mais especificamente, o título da mensagem, que é uma mensagem do Emmanuel, né, chama-se Orar e Perdoar. E ele começa a partir de uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, mas que eu peço licença para estender ao versículo 26, que diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Esta passagem está no capítulo 11 de Marcos, do Evangelho, no versículo 25 e 26. E é a partir desse versículo, do versículo 25, que é quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas.
Então, a temática da nossa reflexão hoje está ligada a duas questões. E duas questões que se fundem, que se cruzam, que se integram, que são interdependentes e não independentes. Não se ora sem se perdoar. É essa a grande questão e a grande reflexão que a passagem de Marcos nos traz e que Emmanuel vai nos fazer refletir. E ele já começa a sua mensagem com duas questões. A primeira, como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? Emmanuel já começa a fazer a reflexão desse versículo, já nos, usando uma expressão um pouco simples, né, cutucando ou provocando a nossa consciência, a nossa reflexão. E ele diz: como podemos manter a nossa consciência tranquila se não temos intenções sinceras? E vejam bem, ele está fazendo uma reflexão sobre um versículo que Jesus fala assim: e quando tiveres orando, perdoai. Jesus nos atenta, nos alerta que para o momento da oração precisamos estar com os nossos corações limpos. E Emmanuel vai e nos diz como termos as nossas consciências tranquilas se não temos intenções sinceras, fazendo uma reflexão da oração. Continua ele e ele vai nos lançar uma outra questão. De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. Ele diz assim: como podemos orar com tranquilidade, com a consciência tranquila, sem primeiro analisarmos como estamos nós, como estamos naquele momento em que voltamos os nossos pensamentos para dentro de nós. Como diz Emmanuel, num outro livro dele chamado Pensamento e Vida, em que ele tem um capítulo, que é o capítulo 26, que fala da oração, ele diz assim: a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. Orar é identificar-se com a maior fonte de todo o universo. Então, como, ele diz, como sustentar o coração sereno durante uma oração sem que nós paremos para pensar quem somos nós? Paremos para refletir sobre, paremos para examinar o nosso coração diante de um momento em que nós, é um divino movimento nosso, movimento do nosso espelho, da nossa representação, da nossa manifestação, da manifestação e representação de nossa alma em busca de algo que está acima da terra, acima de nós, que está muito além e que essa busca representa o que há de mais divino, porque nesse momento nós paramos para nos identificar com a maior fonte de poder de todo o universo, que é Deus. Continua ele: a oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Nesse momento desse parágrafo, eu me foquei em duas palavras: enfrentar, e de novo veio uma mesma palavra colocada lá no início da mensagem, quando Emmanuel disse:
Como poderá alguém manter a consciência tranquila se não tem intenções tão sinceras? Ele diz assim: é preciso que exige de nós, esse momento de prece, exige de nós que nós enfrentemos a nossa consciência. Enfrentar significa estar com, colocar-se diante de algo, encarar frente a frente. Como disse Emmanuel numa mensagem, é o divino movimento do espelho de nossa alma, da representação de nossa alma. É o momento em que nós vamos nos identificar com Deus, buscarmos Deus, a centelha, a semente divina dentro de nós. E precisamos ser sinceros nesse momento. Nesse momento, não há mentiras, não pode haver ilusões de nossa parte, de que a nossa oração conseguirá se identificar com a maior fonte do universo, se nós não estamos ali abertos, de frente, entregues naquele momento. Porque esse enfrentamento significa nos entregarmos no momento da nossa oração. No momento em que nós voltamos para dentro e, ao mesmo tempo, buscamos o que está fora de nós. Mas não o que os nossos olhos veem, mas que os nossos olhos do coração veem e sentem. Ele diz assim, voltando, enfrentar é estar com, colocar-se frente a frente, é nos entregarmos. E consciência? Consciência, um homem de consciência é aquele que tem conhecimento, sentimento ao ser humano, né, de ser um ser humano, de vivenciar, de experimentar, de compreender aspectos, situações de que momento do seu mundo interior. Orar é enfrentar esse espelho de nossa alma, o reflexo dele, e buscar algo muito maior, muito mais belo. Então, enfrentar consciência é nos entregarmos, né, ao nosso interior, ao nosso íntimo, experimentar a verdade, porque essa nos libertará. Intenções estranhas, diz Emmanuel, e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam, não se juntam, não se integram, não têm acordo nenhum com o clima favorável à segurança de espírito. Então ele diz assim, se estamos no momento da prece, achando, porque não temos consciência, não voltamos o nosso pensamento para dentro de nós, não buscamos o espelho da nossa alma. Então ele diz, intenções estranhas, sentimentos viciados, não vão estar conciliados, integrados com o clima que demanda o momento da oração, o momento da nossa entrega, o momento da invocação, porque a prece é uma invocação. Né? É o momento em que buscamos o algo mais. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicatícios impedem a floração da espiritualidade superior. Meus irmãos, o que Emmanuel está nos alertando, e volto a dizer, lembrando só quando eu comecei a falar sobre o livro Ideal Espírita, quando Emmanuel vem nos dar uma mensagem, nos oferece uma mensagem intitulada Orar e Perdoar, ele está nos respondendo a dúvidas nossas. E está dizendo que o ideal de um espírita é que no momento da oração nós estejamos despojados de intrigas, despojados de lamúrias, despojados
de mágoas, de falsidades conosco mesmo. Nós não nos cabe, no momento da nossa oração, mentirmos, principalmente mentirmos para nós. Porque, como disse Emmanuel, a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma, da representação de nossa alma, do que significa esse momento para nós em que buscamos, né, nos aproximar de algo muito mais acima e muito mais elevado. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, no capítulo 27, que se intitula Pedi e obtereis, ele fala assim, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Vejam que Emmanuel começa aqui dizendo, aliás, nos perguntando como poderemos manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras. E o Evangelho, ao nos orientar, ao explicar essa questão, Kardec nos fala que não é preciso as orações imensas, né? Multiplicidade de palavras no momento da oração, porque não é isso que vai fazer que sejamos escutados. Deus não escuta necessariamente aquele que fala muito, que pede muito, que agradece muito, que ora uma prece longa. Deus escuta a prece sincera. Existe um momento em que eu ouvi muito nas escolas de Jesus Cristo, que um homem chega numa igreja, eu acho que é mais ou menos assim, e diz assim, pai, aqui, é mais ou menos isso, gente, peço perdão se eu não digo a frase toda, mas pai, estou eu aqui diante de ti, né, o seu filho, com toda humildade diante de ti. Então, é mais ou menos isso, a oração é uma invocação, é um momento em que nossa alma, diante de Deus, buscando, né, elevar os nossos pensamentos, porque é assim que normalmente nós falamos, buscando elevar os nossos pensamentos, é nesse momento em que a gente busca ser nós mesmos, buscamos ser nós mesmos, sem vestimentas falsas, sem estarmos transvestidos de pureza, né? Mas estamos transvestidos de mentiras, mas estarmos vestidos com a nossa verdadeira roupa, que somos nós. Quem somos nós? A oração é uma manifestação nossa. E Emmanuel diz que a coexistência do mal e do bem, no íntimo de cada um de nós, impossibilita esta entrega, esse enfrentamento da nossa consciência diante da prece. A Deus não se ilude, diz Emmanuel na mensagem aqui. E a oração exterioriza a nossa emoção real. No livro Pensamento e Vida, ainda falando da prece e da oração, Emmanuel diz assim, a prece impulsiona as recônditas energias do coração. Então, o momento da prece, a oração, coloca para fora o que há de mais sincero e deve colocar para fora o que há de mais oculto, mais íntimo diante de Deus. É o momento em que nós, como disse lá no início, manifestamos, é o movimento, né, da manifestação, da apresentação, do espelho de nossa alma. Então, esse é o momento que não cabe a nós fazermos de conta. Precisamos nos entregar como somos. Porque a Deus, diz Emmanuel na nossa mensagem, não se ilude. Portanto, precisamos, ao ter esse momento, ao vivenciar, experimentar esse momento, estarmos limpos. E a mensagem diz orar e perdoar. É preciso que a gente compreenda que nós precisamos ajudar a nós mesmos. O Evangelho ainda fala,
Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Dizem assim, ore, pedi, né? A passagem do Novo Testamento, que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, pedi e obtereis. Essa é a temática desse capítulo. E aí encontramos uma das orientações do Evangelho que diz, Deus assiste os que se ajudam. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos, nesse momento, tirar as nossas falsas roupas, os nossos falsos sorrisos, nos entregarmos, enfrentarmos quem somos nós. É a nossa consciência. Enfrentar a nossa consciência é experimentar quem somos nós. É deixar fluir o nosso íntimo, o que há de mais oculto e íntimo dentro de nós. É a demonstração, é a apresentação da emoção real e não factoide, não mentirosa do nosso íntimo. No Evangelho, tem um momento assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, tomemos um exemplo. Olha que linda esse exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus, preste bem atenção, é o momento de sua prece, é o momento de sua oração, é o momento em que exterioriza a emoção real, que faz um movimento do seu espelho mais íntimo, do seu coração, em direção ao que diz Emmanuel, em direção à maior fonte de poder do universo. E ele fala assim, o homem desfalecido no deserto, com sede, martirizado, horrivelmente martirizado, cai desfalecido e pede a Deus que o assista e espera. Só lembrando Paulo Freire, esse homem desfalecido, completamente, entre aspas, destruído diante desse deserto, que se achava perdido, somos nós. Quantos de nós, muitas vezes, se vê num deserto, perdido, né? Com sede, com fome de algo que não nos alimenta só fisicamente, não uma água, não um pão, mas a água e o pão espiritual. Nos sentimos muitas vezes perdidos, como disse aqui, horrivelmente martirizados. E nos desfalecemos, nos sentimos fracos, caímos e pedimos, invocamos, que a oração é uma invocação a Deus, que Ele nos ajude. A simbologia aqui se faz presente. E ele disse assim, aliás, o Evangelho diz assim, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará, obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se te falta fé, exclamará, que boa ideia tive. Que sorte é minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, quando me felicito pela minha coragem e por não ter deixado abater. Temos dois caminhos diante do momento em que estamos perdidos. Uma coisa que, um momento, o Evangelho deixa claro para nós. Pedi e obtereis. Esse homem e todos nós que nos sentimos cansados, que nos temos fome, que temos sede,
sede de paz, sede de esperança. Ele diz, pede a Deus que o assista e espera. Ele pede em oração, ele invoca, né, o que há de mais poderoso no universo, que é Deus, o seu poder. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós pedimos o pão, dai-nos hoje, Senhor. Então, diante disso, ele espera. Mas não foi um esperar sentado, desistindo. Foi um esperar com esperança. Foi o esperançar, como disse o Paulo Freire. É o esperançar, não de esperar, mas esperançar de acreditar, de enfrentar, de ver, de invocar e esperar, porque Deus, se pedimos, nós obteremos. E quando recebemos a orientação para seguirmos, temos que ter a clareza que não existe sorte, existe o amparo divino. Não fui eu que decidi isso ou isso. Foi Deus, por meio dos seus benfeitores espirituais, por meio dos nossos benfeitores espirituais, que nos iluminaram, que entenderam que o nosso íntimo, a nossa invocação, mantinha e transparecia, explodia de fé, de clareza e certeza, de consciência, de experimentar, vivenciar esse momento. E essa esperança faz de todos nós um ser diferente. A nossa oração, é preciso que tenhamos clareza que não podemos ir para ela trazendo junto com a nossa oração mágoas, junto com a nossa oração tristezas, junto com a nossa oração ódio, raiva. Sem a luz da harmonia e do amor, diz Emmanuel, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. Esse homem, perdido no deserto, desamparado, desfalecido, horrivelmente martirizado, ao pedir a Deus, esperou, esperançou, se entregou. Ele enfrentou o deserto, enfrentou as suas dificuldades, enfrentou os seus medos. E como um espírita, como um ideal de espírita, temos que ser assim. Lembre-se, o livro chama-se Ideal Espírita. E o ideal de um espírita é que no momento da oração ele vá entregue, ele vá com a sua consciência tranquila, ele não traga para a oração ou não esconda no seu coração tristezas, rancores, mágoas, raiva, ódio. Esta oração, para ser atendida, precisamos estar despidos de nossas mágoas. Precisamos ir perdoando. Porque, como disse o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele assiste aos que se ajudam a si mesmo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos ir e invocar, nos entregar no momento da nossa oração, livres de qualquer questão. Porque a oração sincera, a oração que entra em sintonia, o que busca entrar em sintonia com o maior poder do universo, tem que representar o espelho real de nossas vidas. E tem que vir livre. Não combina. Não há união entre bem e mal. São polos diferentes. Nosso coração não pode trazer bem e mal. É preciso que a gente
se entregue e reconheça o grande poder de Deus, que diante dele podemos enganar ao outro, mas diante de Deus ninguém ilude, né? A Deus ninguém ilude. A lei não se dobra, a lei de Deus não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptar-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprime as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Meus irmãos, muitos de nós, ora por dever, por costume, no automático. Muitas vezes repetimos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, de forma tão automática que nos esquecemos que na própria oração diz que pedimos que Deus nos perdoe as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então, na própria oração que Jesus nos ensinou, já vem um pedido nosso de ajuda, um pedido nosso de clamor. Nós imploramos a Deus que nos perdoe, mas há uma condição, que Ele nos perdoe assim como temos perdoados aos nossos devedores. Eu li outro dia alguma coisa que diz assim, que o perdão liberta o nosso coração. Mas aí ele faz uma analogia, uma simbologia, dizendo que a falta do perdão em nosso coração é como se nós tivéssemos uma pedra amarrada nos nossos pés, nas nossas pernas, e que arrasta para o fundo do mar. Por exemplo, quando a âncora nos firma, né? Eu vou dar um exemplo que não que eu esteja dizendo que a âncora é assim. Mas quando um homem do barco, né? Eu esqueci, um barqueiro, joga a âncora no mar, é para quê? Para que ela prenda o mar, prenda o navio e que o navio não se perca. Eu vou fazer uma analogia se nós amarrarmos uma pedra pesada nas nossas pernas e jogarmos essa pedra no fundo do mar, ela vai nos afundar, ela vai nos arrastar para o fundo do mar. Nós vamos nos afogar em tristezas, em mágoas, em dores, em raiva. O perdão é como assim. Se nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos mantendo algemas, amarras, correntes, e que na ponta dessas amarras existe uma pedra, que se jogarmos no mar, ela nos puxa e não nos vai fazer o movimento do espelho de nossa alma em busca de algo que representa o maior poder do universo, que é o poder divino. A oração é esse momento em que jogamos todas as nossas amarras, todas as nossas algemas, todas as pedras que fincam a todos nós no lugar e não nos leva a andar. Precisamos orar livres, libertos. Agora, esse é um ideal. Veja bem, o livro fala que esse é um ideal espírita. Então, Emmanuel nos dá uma diretriz. Ao orar, precisamos nos desprender do mal. Precisamos nos desprender do não perdão. Precisamos ir libertos de nossas amarras construídas por nós mesmos. É o ideal espírita, orar e perdoar. Ajudarmos a nós mesmos, porque aí sim nos sentiremos
ajudados. Esse é um momento de entrega, é um momento de experimentações, é um momento de vivência profunda, é um momento de invocação. Invocação que nós buscamos, invocamos a Deus o perdão para as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Nós invocamos a Deus que não nos deixe cair em tentação, que livre o nosso coração de todo mal. Então, o momento do orar é um momento de entendermos que precisamos livrar os nossos corações de todo mal. Perdoar a quem precisa ser perdoado. E perdoar até a nós mesmos diante dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas fragilidades. Mas perdoar com sinceridade. O perdão ao próximo e o perdão a cada um de nós tem que ser sincero. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão dessa noite fazendo a leitura de uma passagem, um momento, de um texto que está no livro Pai Nosso, de Meimei, né? Quando Meimei fala que Jesus começou uma prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, e iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Foi assim que Jesus iniciou a oração. E essa oração do Pai Nosso é a nossa diretriz maior. Porque ali, diz Meimei, Jesus quis dizer que Deus é a nossa direção, que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai. E aí eu peço licença para ler o que Meimei escreve no livro Pai Nosso, que é um livro para crianças, é um livro que normalmente se busca para presentear, ele é todo ilustrado, muito lindo, e a cada edição esse livro fica mais bonito. Mas esse texto aqui é tão bonito e não tem idade, assim como o livro Pai Nosso também não tem idade. Diz assim: o mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e, por isso, todos somos irmãos com o dever de ajudar-nos uns aos outros, de perdoar-nos, meus amigos, uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados. Ajuda-te, que será ajudado. A fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Eu quis terminar com esse texto de Meimei, que está no livro Pai Nosso, porque a oração é isso. Orar e perdoar é reconhecer que todos que estão ao nosso entorno, mais próximos ou não, são nossos irmãos, que nós fazemos parte de uma imensa família, não só a consanguínea, mas de uma imensa família. E o meu Deus é o Deus de todos nós. É o nosso Pai que estás no céu. Jesus nos ensinou, na sua oração simples,
que infelizmente muitos de nós, muitos e muitos de nós, ora o Pai Nosso, invoca o que há de mais poderoso no universo, que é o Deus, que fazemos esse, como disse Emmanuel, o nosso movimento de reflexão da alma, esse movimento de entrega e de enfrentamento de nossas experiências, de nossas vivências. Então, esse momento precisa ser desprendido, porque a oração que Jesus nos disse, nos ensinou, representa a oração do Pai Nosso que estás no céu. E a gente diz que é preciso que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu. Que no momento desse percurso de invocação, nessa oração, nós pedimos a Deus que ele nos perdoe. Mas nós fazemos uma conexão de que esse perdão só nos seja dado se nós fizermos o nosso caminho de perdoar aos nossos devedores, aqueles que têm nos ofendido. E no final, a gente, totalmente desprendido que deveríamos estar, frente a frente, com o nosso espelho da alma, nós deveríamos dizer e dizemos, mas refletir sobre o que dizemos. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra o nosso coração de todo o mal, porque teu é o poder, poder infinito. E que tenhamos, então, enquanto ideal espírita, repito, esse livro, na sua primeira edição, teve 5.000 exemplares em 1963. A segunda edição foi ainda em 1963, com mais 10.000 exemplares. A terceira edição, ainda em 1963, com mais 10.000 exemplares. São infinitos, são milhares os exemplares desse livro, que antes era de bolso. Portanto, era um livro que deveria andar dentro da nossa bolsa, ou dentro na nossa mão, para que, como disse Emmanuel, pudéssemos abrir a qualquer momento. Então, que façamos a partir de hoje, enquanto ideal espírita, que esse momento de invocação, esse momento, esse movimento do espelho de nossa alma em direção ao que há de mais poderoso no universo, que é Deus, que é o seu poder, que é a sua glória, que nós possamos, nesse momento, impulsionarmos dentro de nós as energias mais positivas que podemos e que temos dentro de nós. E que, aos poucos, esse bem só vá ocupando mais espaço no nosso coração, na nossa emoção. E que no momento da oração ela seja real, porque a Deus não se ilude. Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Deus, nosso Pai, a oração que Jesus nos ensinou, nos faz logo de início afirmar: Pai nosso que estás no céu, protege-nos. Não nos faça, Senhor, ao pedir, esperar cansados, desiludidos, magoados, aflitos, mas esperar por sua atenção, por sua escuta, a partir do momento em que os nossos corações estejam livres e libertos das amarras, do rancor, do ódio, das mágoas, Senhor. Que possamos quebrar as nossas algemas da dor e da tristeza. Que estejamos entregues para que a real e verdadeira emoção de invocação de seu nome, Pai nosso que estás nos céus, seja carregada de sinceridade de nossos corações, Senhor. Porque sabemos a Ti não se ilude. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas dívidas. E ajuda-nos. Protege-nos.
fortalece-nos para que possamos perdoar aqueles que têm nos magoado, nos ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra o nosso coração de todo mal, de toda tristeza. E por fim, Senhor, fica conosco, porque muito, muito e muito precisamos de Ti. Pedimos a permissão dos benfeitores da nossa casa, da nossa escola Jesus Cristo, da nossa amada escola Jesus Cristo, para que possamos finalizar a nossa reflexão, que muitas bênçãos possamos receber, bênçãos de paz, de conforto, em todas as nossas casas. Protege a nossa casa maior nessa terra, que é a nossa escola Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor.